família como vai? Meu irmão, venha e responda. Que alegria estarmos juntos aqui pela Rádio Alvorada FM 106.3 e também por meio das plataformas digitais onde você pode acessar esse programa, esse podcast, A Família Como Vai. Uma parte do público nos acompanha no sábado pela manhã, das 9 às 10 horas, ao vivíssimo pela Alvorada, e outros podem acompanhar aqui por essa plataforma que você talvez esteja acompanhando neste momento. E nós estamos numa sequência aqui dentro do nosso programa e do nosso podcast A Família Como Vai, tratando dos mitos e crenças que muitas vezes atrapalham, que muitas vezes criam dificuldades na nossa vida de família. Vamos para o casamento ou estamos no casamento com ideias que por vezes não são ideias muito claras. Por isso nós chamamos de mitos ou crenças, porque são fantasias, são coisas que nós ouvimos, às vezes vamos passando de uma pessoa para outra, às vezes alguma coisa que é compartilhada por meio de redes sociais ou mesmo por meio de canções, ou que vem por meio da tradição e que é um risco muito grande para a vida de família. Hoje, querido irmão, querida irmã, eu quero começar falando desse mito bastante perigoso. Um mito que diz assim, ter um filho fortalece o relacionamento. Por vezes, um casal está passando por alguma dificuldade, um casal está tendo algumas situações ali que estão gerando conflito e alguém chega e diz, se tiver um filho, tudo isso se resolve. É só ter um filho que daí vocês vão ver como as coisas se acertam. Cuidado, não é bem assim. Nós temos que entender, querido irmão, querida irmã, que os filhos realmente, conforme a nossa fé cristã, eles fazem parte sim do projeto de uma vida conjugal. A abertura à vida é um dos elementos fundamentais. Mas os filhos, querido irmão, querida irmã, eles são um dom de Deus. Eles são um presente de Deus. Eles não são um direito ou algo que é fruto pura e simplesmente da nossa vontade. Hoje muitos casais vivem esse conflito e nós temos que colocar os filhos, digamos assim, no seu devido lugar e principalmente não entender os filhos como sendo aqueles que vão resolver os nossos problemas. Você já imaginou o peso que é para uma criança que ainda está no ventre da sua mãe ser gerada para ajudar um casal a se acertar nas suas diferenças? É justo colocar numa criança essa responsabilidade? Nós não estamos conseguindo nos entender, então vamos gerar um filho para que esse filho faça com que nós nos entendamos? É claro, querido irmão, querida irmã, que nós temos que estar muito atentos para o fato de que nós nunca teremos uma situação ideal para podermos gerar um filho. E isso também é um desafio para a vida de casal. Existem casais, principalmente diante dos desafios que nós temos no mundo hoje, que não vão conseguir ter filhos porque não se sentem preparados, não se sentem em condições, ou às vezes estão perdidos ali com algumas picuinhas na sua relação e não são capazes de se abrir para um projeto maior. Então, esse equilíbrio entre o filho não vem para resolver um problema, mas ao mesmo tempo eu não vou poder resolver todos os problemas para aí sim poder ter um filho. Isso faz parte do nosso processo de maturidade, do nosso processo de amadurecimento. Então, querido irmão, querida irmã, é importante nós acolhermos os nossos filhos como dons que o Senhor nos apresenta. Nós temos, a partir dos filhos, um desafio muito grande, que é exatamente o desafio da sua educação, o desafio da sua formação, o desafio da atenção que eles precisam para poderem crescer num ambiente saudável. E claro que o nascimento do filho sempre traz um novo desafio para o casal, uma nova forma de se organizarem, uma nova dinâmica familiar.
Então, que nós tenhamos claro que os filhos não podem ser gerados para resolverem nossos problemas, que nós também não vamos conseguir resolver todos os problemas para termos um filho, mas nós queremos acolhê-los como uma forma de crescer no amor do casal e da família. E seguimos pela Alvorada FM 106.3 e aqui pelo nosso podcast A Família Como Vai, mais uma reflexão a respeito da vida de família. E esse bloco, querido irmão, querida irmã, nós o reservamos para a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que vem iluminar a realidade de família. E nós estamos focados naquele hino ao amor que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. E nós estamos buscando no Papa Francisco, na Amoris Laetitia, a reflexão que o Papa Francisco faz a respeito deste hino ao amor. Estamos pegando trecho por trecho. O amor é paciente, o amor não é soberbo, o amor não é orgulhoso. E hoje, querido irmão, querida irmã, nós vamos refletir sobre esta palavra. O amor nada faz de inconveniente, ou seja, o amor não é inconveniente. E o Papa Francisco, indo à raiz grega do termo que está lá na carta de Paulo aos Coríntios, ele vai nos dizer que o amor não é inconveniente ou nada tem de inconveniente, significa dizer que o amor é amável, que por meio do amor nós nos tornamos pessoas amáveis. E aí o Papa Francisco lembra então que o que se busca com esta expressão é realmente a delicadeza no trato com as pessoas. Então, muitas vezes os modos, os gestos, as palavras que nós usamos para nos dirigir às pessoas que amamos, elas vêm carregadas de amabilidade, vêm carregadas de uma delicadeza, sem rigidez, sem aspereza, mas de uma forma realmente em que nós nos aproximamos da pessoa. É ajudar a pessoa, muitas vezes, a sair do seu sofrimento, não querer ver os outros sofrerem por causa da nossa falta de delicadeza, por falta da nossa forma, digamos, cordial de tratar as pessoas. O Papa Francisco fala que a cortesia é uma escola da qual nós devemos realmente buscar aprendizado. E uma outra coisa bonita que ele fala é que para entrar na vida do outro, nós precisamos entrar com delicadeza. Nós não arrombamos a porta, nós não pulamos o muro, nós entramos com calma, com delicadeza. E ele ainda acrescenta dizendo, olha, ser amável para um cristão não é uma escolha. O cristão não tem escolha entre ser amável e ser grosseiro. Faz parte da condição cristã, faz parte da prática do evangelho ser amável com as pessoas. Isso é uma exigência que está intimamente ligada ao fato de professarmos o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, ser amável significa cultivar laços, significa ter essa proximidade, ter essa conexão, saber acolher, saber entrar em contato com as pessoas. Isto é muito importante, principalmente na nossa casa. Papa Francisco ainda fala do risco de nós estarmos dominados pelo pessimismo nas nossas relações, seja com o nosso esposo, com a nossa esposa, seja com os nossos filhos, seja com os nossos pais. Uma relação marcada pelo pessimismo que é somente olhar os defeitos e os erros da outra pessoa.
Dizer que o amor é amável e que o amor nada faz de inconveniente é também estarmos abertos a olhar as coisas boas da outra pessoa. E mais do que isso, irmos além, para uma atitude de encorajamento, para uma atitude de fazer com que a pessoa se sinta acolhida, fazer com que a pessoa se sinta fortalecida. E aí Jesus, diz o Papa Francisco, vem nos orientar, porque ele tinha tantas palavras de incentivo: coragem, sou eu, levanta-te, não tenhais medo. E nós somos convidados a usarmos as nossas palavras, os nossos gestos, os nossos modos de agir para sermos também amáveis. O amor nada faz de inconveniente. O amor é amável. Família que reza unida sempre estará. E nós seguimos com o nosso podcast, com o nosso programa Família Como Vai. E nesse último bloco nós queremos retomar esse tema dos mitos e crenças que envolvem muitas vezes a vida de família, a vida de casal. Já falamos hoje do mito de que os filhos vêm para resolver problemas e que nós temos que tomar cuidado com essa visão a respeito de qual é o papel dos filhos dentro de uma relação matrimonial. Mas agora eu quero abordar uma outra frase muito comum, um outro mito muito presente, né? Uma outra crença que está muito presente nas vidas de casais e muitas vezes nas conversas entre as pessoas. O casal deve sempre fazer tudo juntos. Ah, se nós somos um casal, onde você vai, eu estou presente, onde eu vou, você vai comigo, e nós temos que estar sempre juntos, porque nós temos que dar esse testemunho de vida de casal. Olha, querido irmão, querida irmã, compartilhar a vida, compartilhar momentos, compartilhar essa conjugalidade, claro que é sempre algo muito saudável, é algo necessário, é algo que alegra a vida do casal, sem dúvida alguma. É claro que é importante também que essa convivência e essa partilha dos momentos a dois, ela seja o elemento central e fundamental da vida do casal. Mas isso não impede que o casal tenha também outros relacionamentos e tenha também outros vínculos para além do próprio casamento. E isso é algo que se administra quando se tem equilíbrio, quando se tem bom senso, quando se tem diálogo, comunicação positiva na vida de um casal. Perceber que há um eu, que há um tu e que há um nós. E que nós vivemos essa dança do casal, como já tratamos aqui em outros momentos. Então esse desafio de administrar a conjugalidade, que é a vida do casal, e a individualidade. O casamento não nos anula como pessoas. Pelo contrário, o casamento vem para que nós possamos crescer mais ainda como pessoas. Aquela pessoa que está do nosso lado, ela não é um obstáculo para o nosso crescimento. Ela é um instrumento de Deus para que nós possamos crescer e nos desenvolver ainda mais. Então é importante, querido irmão, querida irmã, que se perceba essa necessidade de espaços e possibilidades de crescimento, tanto para a conjugalidade quanto para a individualidade. É importante que cada um se sinta respeitado e até apoiado na relação com amigos, que obviamente sejam amigos que estejam alinhados com os valores da vida matrimonial. É importante também na vida profissional, numa vida acadêmica, quantos e quantos casais que um deles acaba tendo um grande desenvolvimento profissional depois do casamento,
um desenvolvimento intelectual, começa a estudar, de repente não teve essa oportunidade antes do casamento e vai fazer primeiro um curso, às vezes até um fundamental, um ensino médio, acaba prestando um vestibular, faz uma faculdade e de repente até um mestrado, um doutorado. Isso é muito bonito, principalmente quando isso acontece com o apoio do cônjuge, com aquele que está vendo o crescimento do outro como um crescimento do próprio casal. Este é o segredo de estar sempre juntos. Não é estar sempre juntos fisicamente, mas é estar sempre juntos porque eu sei que onde eu estou, aquela pessoa com quem eu me casei está comigo. Eu sinto a sua força, eu sinto o seu apoio, e as pessoas que estão ao meu lado sentem que eu sou o que sou, porque tenho essa pessoa ao meu lado. Isso, querido irmão, querida irmã, é realmente um desafio muito grande para a nossa vida de casal. Essa administração de conjugalidade e individualidade. A conjugalidade não pode tolher, não pode impedir que nós nos desenvolvamos como pessoa. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos indivíduos únicos. E o fato de nós termos nos casado e nos tornado uma só carne com uma outra pessoa não é algo que nos limita, mas é algo que nos impulsiona. Porém, por vezes nós sabemos que o casal acaba não conseguindo administrar isso. E é preciso que os dois pensem no que está acontecendo. Será que eu, que de repente estou buscando um projeto individual, ou que estou desenvolvendo algo que tem a ver com a minha individualidade, não estou colocando isso acima do casamento? E por isso, essa minha busca acaba criando um mal-estar, porque eu estou pensando só em mim, eu estou vendo somente a minha realização e não estou considerando o outro. Mas, por outro lado, será que eu que estou me sentindo, de repente, meio mal porque o outro está crescendo, porque o outro está se desenvolvendo, não estou querendo usar o casamento como uma forma de não aceitar que ela está crescendo, que ele está crescendo, está se desenvolvendo, e eu muitas vezes não estou tendo a mesma disposição? O importante é desenvolver esse senso de cooperação. Se um vai e o outro dá apoio, depois é o momento do outro ir e este dar o apoio, ou os dois organizarem a vida de tal maneira que se sintam apoiados por aqueles que de repente podem ajudá-los no desenvolvimento destes projetos pessoais. Acima de tudo, que o casal entenda como administrar esta vida a dois, que tanto é importante para que eles se sintam fortalecidos. Esse foi mais um podcast, A Família Como Vai. Compartilhe pelo YouTube, pelo Spotify, pelo seu WhatsApp, para que nós possamos chegar cada vez mais a mais pessoas, casais e famílias. Até mais! A família como vai.